Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Eu quero agradecer a vocês que têm prestigiado as nossas palestras, compartilhando e fazendo o joinha, que é muito importante. Nós estamos nesse momento abrindo mais uma palestra onde nós falaremos de uma mulher, uma das maiores vultos da Bíblia, Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Mas antes nós começamos com uma prece, aquela prece, a prece de Cáritas, aonde diz: Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. O tema de hoje está neste livro, O Amigo Jesus, aonde José Carlos de Luca faz uma colocação para nós refletirmos. Como nós nos comportaríamos atualmente se soubéssemos que Jesus de Nazaré estava reencarnado no nosso meio? Então ele nos dá uma visão neste livro, o Jesus reencarnado. E o tema que eu escolhi chama-se Minha Religião é o Amor. No Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, 7, 36 e 39, tem uma narrativa onde diz que um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. E ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Ficou aos pés de Jesus por trás. E ela chorava,
Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. E então ela os enxugou com seus próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus, derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isto, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, porque Magdala era a cidade da onde ela vivia. Ela era uma pessoa muito rica, de uma beleza externa, física, fantástica. Os grandes vultos dessa cidade se mantinham correndo atrás dela o tempo todo. Então ela dominava completamente os grandes vultos, entre aspas, da cidade. E ela, sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, ela parte e sorrateiramente ela adentra o recinto. Então prestem muita atenção no que eu vou contar para vocês. Porque um dos maiores problemas do ser humano é não querer reconhecer suas falhas, seus defeitos, seus vícios. Na doutrina dos espíritos, fala-se muito em reforma íntima. E eu afirmo para vocês que reforma íntima quem faz é pedreiro, só pedreiro faz reforma. O nosso movimento espírita poderia estar muito mais à frente se os trabalhadores da sua seara, ao invés de fazer reforma, procurassem se transformar, procurassem crescer, procurassem se elevar, procurassem reconhecer que nós não somos flores que se cheirem, como Maria Madalena reconheceu na época. Diz lá o José Carlos de Luca: considero essa uma das passagens mais tocantes do Evangelho. Se mergulharmos na cena, narrado por Lucas no seu Evangelho, e sentirmos toda a emoção que perpassou pelo coração de Jesus e de Maria Madalena, é quase que certo que o nosso coração também se comova de tanto amor. Porque só uma alma da evolução da estirpe de Jesus de Nazaré poderia ver naquela mulher sofrida, que estava ganhando o mundo e perdendo a sua alma, valores morais, valores inatingíveis por qualquer tipo de pessoa. Ele estava olhando-a de dentro para fora e não de fora para dentro, como o maior da humanidade faz. Recuemos no tempo. Voltemos a uma sociedade nitidamente patriarcal, em que a família era o mundo dos homens, e onde as mulheres não passavam de seres insignificantes. Porque a primeira religião do planeta Terra a dar vida à mulher, a dar uma alma para o seu corpo feminino, foi a doutrina dos espíritos na pergunta que foi feita aos imortais: se o espírito que habita o corpo de um homem poderá futuramente habitar um corpo de mulher? E a resposta foi sim. Corpos diferentes, espíritos semelhantes, iguais, o mesmo, só troca-se de roupa.
Jesus de Nazaré, nesse momento, encontrava-se em Naim, que era uma pequena cidade da região da Galiléia, próxima a Nazaré, onde ele, Jesus, passou uma boa parte da sua infância. Naim era uma cidade pobre, de pouquíssimos habitantes. Mas Jesus de Nazaré não se importava com a insignificância política e social da cidade. Jesus queria tocar as pessoas, fazer-se amigo delas. Só por isso já teria valido a pena ele ter caminhado um dia todo até Naim, vindo de Cafarnaum. Jesus não media distância ou sacrifícios para se chegar aonde for preciso. Tampouco se preocupa com o número de pessoas que irão ouvi-los. Por isso que ele afirma que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, sinceramente, ali eu estarei. Isso nos convoca a refletir. Não é quantidade, mas qualidade. A igreja que você participa, a igreja que você frequenta, ela está cheia ou está inchada? Porque tem muitas religiões que têm quantidade e falta de qualidade. Aonde as pessoas ávidas das coisas materiais fogem das coisas espirituais. E a maioria das religiões tem impedido, com pastores, com padres, com pregadores, que as pessoas se reaproximem de Cristo Jesus. É um culto ao materialismo, é um culto às coisas da terra. Só que tudo que é da terra, na terra permanecerá. Caixão de defunto ainda não tem gaveta. Se alguém precisa de Jesus, num casebre pobre, ali ele estará com a mesma alegria e prontidão de quando o chamam num templo repleto de fiéis. Jesus de Nazaré sempre estará presente onde o amor precisa e necessita chegar. Em meio às atividades do dia, o nazareno recebeu um convite de Simão, habitante de Naim, para jantar em sua casa. Simão era ligado aos fariseus, um grupo religioso muito poderoso da época, rigorosos observadores das práticas religiosas exteriores. Agora eu pergunto, esses fariseus hipócritas do passado, a maioria está reencarnado na terra onde? Qual é a religião que mais agrega e congrega os fariseus hipócritas do passado? O Espiritismo. Os grandes vultos da espiritualidade afirmam que o religioso que mais dá trabalho na espiritualidade quando desencarna é o espírita. Haja visto que Eurípides Barçanufo criou um hospital, Hospital Esperança, totalmente para receber espíritas dementados, fascinados, perturbados. Porque o espírita, infelizmente, não é crítica não, meus irmãos. Ele acha que sabe, pensa que sabe, acredita que sabe. Mas no fundo ele sabe que nada sabe. O nosso irmão Frederico Figner,
ditou para Francisco Cândido Xavier um livro Voltei. Hoje ele usa o pseudônimo de irmão Jacó. O mesmo irmão Jacó que trabalha nos centros de Umbanda. Porque tem muita gente espírita que não estuda e faz discriminação. Fazendo palestra em determinado centro da nossa cidade de Salto, quando eu citei a falange bendita dos pretos velhos, alguém me disse, aqui não pode se falar em pretos velhos. E eu mudei. Me perdoe, eu vou falar da falange bendita dos brancos velhos. Agora pode. Foi só risada. Então o espírita precisa estudar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais o que lê. Porque só conhecimento sem discernimento não basta. Aí diz aqui, perante o povo, passavam-se por santos, mas na verdade era um povo super orgulhoso, os fariseus do passado, dominadores, e por trás de um falso manto de santidade, escondiam costumes dissolutos. Eles viviam uma religião de aparência. Jesus viera para ensinar uma religião de coerência. Eles se apegavam a formalidades. E Jesus era pura simplicidade. Permanecer de joelhos diante do altar era quase tudo para eles. E Jesus ensinava que só se pode agradar a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, quando se está em paz com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu companheiro de caminhada. Jesus, ele sabia que teria muitos problemas com os fariseus. Sabia que no futuro não distante, eles tramariam como conseguiram a sua própria morte. Mesmo diante desta previsão sombria, ele, Jesus, decide aceitar o convite de Simão. Jesus sabia que não se tratava de um convite amistoso, fraterno. Quantas vezes aqui na Terra acontece o mesmo conosco? Somos convidados para participar de determinada reunião, aonde as pessoas vão nos observar, nos provocar, nos testar, querendo ver até que ponto vai o nosso conhecimento com discernimento e a nossa paciência. Simão e o seu grupo queriam testar Jesus e, se possível, colocar em contradição com as práticas religiosas que os fariseus tanto veneravam. Muito cuidado, meus irmãos, especialmente nós que somos espíritas, porque tem muitos de nós que está coando mosquito e engolindo camelo, estudando a doutrina dos espíritos e fora da casa religiosa vivendo a doutrina dos espíritas. Mesmo de coração apreensivo, Jesus de Nazaré aceita o convite, pois ele não poderia perder a oportunidade de levar a mensagem de amor, de fraternidade aos fariseus, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Porque Jesus afirmava que o amor é a única alavanca que move todo o universo. Eu imagino que Jesus também estivesse
apreensivo ao ter de ir a uma festa em que as pessoas não lhe seriam hospitaleiras, mas sim eles estavam interessados em prejudicá-lo. Não é difícil supor o que aconteceu naquela festa, em que a alegria seria a última coisa que Jesus de Nazaré encontraria. Ele estava num terreno inóspito, indócil, onde a maioria das pessoas não comungavam com seus pensamentos, com as suas ideias, com os seus ideais. Assim que eu entrei na casa de Simão de Jesus, logo eu estranhei, porque ninguém veio me receber. A estranheza aumentou quando não me ofereceram água para lavar os pés, nem azeite perfumado para passar nos cabelos empoeirados e ressecados pelo sol. Isso era incumbência do dono da casa, conforme os costumes da época. Mas Simão sequer me deu um beijo de saudação. Imaginem como eu me senti indesejado naquela reunião. Cheguei a pensar em ir embora, mas eu não poderia cair naquela cilada. Se fizesse isso, iriam dizer que eu era um homem mal educado, que vivia pregando a humildade, mas que no fundo eu era um tremendo orgulhoso. Não podendo e não tendo como recuar, sentei-me. Comecei a comer sem o beijo de saudação de Simão, sem que os meus pés fossem lavados, sem óleo para a cabeça. Bem mais importante do que essas gentilezas era saber que Deus, o meu Pai, havia me colocado ali para testemunhar o seu amor. E Deus não me deixou só. Inesperadamente surgiu aos meus olhos a figura terna de Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. Como eu fiquei feliz. Sabia que ela não era convidada, por causa de sua conhecida fama de mulher de má vida. Como muitas pessoas diziam, e eu aqui pergunto, algum de nós que está na terra está sem pecado para atirar a primeira pedra? Alguém procurou entender, compreender o porquê que ela precisou entrar naquela vida? Porque tudo na nossa vida existe um motivo. E Jesus percebeu, entendeu, compreendeu, abençoou e aceitou os motivos que a levaram à caída. Agora, as pessoas que ajudaram a ela a cair, como estariam? Onde estariam? Será que as suas consciências não pesariam também? Porque por trás de cada tombo de mulher, existe a mão de um homem. Em cada tombo de um homem, existe a mão e o fascínio de uma mulher. São ambos cúmplices. E o tempo se encarregará de um procurar trabalhar para o reencontro, para o reerguimento daquela pessoa que caiu. Esta é a primeira parte deste tema. Nós vamos continuar porque será em 3 temas, 3 palestras, 3 vídeos com o mesmo tema, com a mesma história. Minha religião é o amor. Espero que até aqui vocês tenham me entendido, tenham me compreendido e continuem a prestar atenção. É uma história de amor
E é um convite para pararmos de querer se reformar e começarmos a nos transformar para melhor. Até daqui a pouco, meus irmãos. Fiquem com Deus.